Cortei o vídeo sem querer, gente. O que vai acontecer? O meu centro integrador, então, vai identificar esse aumento da minha glicemia. No caso da glicemia, o centro integrador, que pode ser tanto endócrino ou nervoso, nesse caso aqui, não é um receptor, não é um centro integrador do sistema nervoso, é um centro integrador do sistema endócrino. O nosso pâncreas. O nosso pâncreas, ele é o centro integrador de regulação da homeostasia, caso aumente ou caia a glicemia, porque ele é uma glândula mista, ele secreta, além de glucagon, ele secreta insulina. No caso de uma glicemia alta, o meu pâncreas, que tem receptores, né, para elevação ou diminuição da glicemia, tá? Ele vai fazer, esse é o meu centro integrador, né? O meu centro integrador vai entender os sinais que os receptores lá do meu músculo e do meu tecido adiposo mandaram para o pâncreas. O pâncreas vai, como efetuador, vai liberar insulina. Liberando insulina, eu vou ativar outras proteínas e enzimas. Obviamente que todas as respostas de feedback negativo que envolvam o sistema endócrino ao invés do sistema nervoso são mais complexas, tá? Vai liberar insulina, vai acontecer a ativação da GLUT4. A GLUT4 vai estocar essa glicose no músculo em forma de glicogênio e no fígado também, mas isso em outra questão, não através da GLUT4. Vai estocar no tecido adiposo em forma de triglicerídeos. E depois de estocar, quando acabar, vai ou degenerar essa glicose, mas enfim, degenerando e retirando de lá, vai acontecer uma queda da glicemia, recuperando a homeostasia, voltando aos valores normais. Tem mais etapas porque as questões de, por exemplo, quando são um centro integrador do sistema nervoso, a resposta é quase que no corpo inteiro, porque não é uma resposta visível quando é, por exemplo, derivados do sistema nervoso, a maioria das vezes. Eu começo a suar, se eu aumento a temperatura, eu começo a suar, eu começo a tremer. É uma resposta física, eu consigo observar. Agora, por exemplo, numa resposta onde meu sistema centro integrador é uma glândula, ou seja, vem ativa do sistema endócrino, a minha resposta interna, o meu feedback é interno. Eu não consigo observar, não consigo saber o que está acontecendo. Por isso que existem mais etapas e todo o processo que vai ser desencadeado pelo sistema endócrino para corrigir é um feedback negativo, mas é uma resposta que recupera a homeostasia de uma forma mais complexa, ok? Ok, em caso de queda, hipoglicemia, da mesma forma, hipoglicemia, a queda da minha glicose no sangue é o estímulo. Quem vai ter sensores para minha hipoglicemia? A mesma forma. Então, vai acontecer um estímulo inicial, que é a queda da glicemia, né, abaixo de 70. Essa variação já é detectada por dois sensores, as células alfa do pâncreas, tá? Quando é um aumento, quem detecta são as células beta do pâncreas, que vão liberar insulina. Quando é uma hipoglicemia, quem vai detectar são as células alfa do pâncreas. E as células alfa do pâncreas secretam quem? Vão secretar. O meu órgão integrador vai ser também o meu pâncreas. Mas quem que ele vai secretar? Glucagon. O glucagon vai estimular a quebra de estoque de triglicerídeos e de glicogênio, vai fazer, né, então, a lipólise, que é a quebra de triglicerídeos para jogar no sangue a glicose, e também vai
estimular a quebra de glicogênio pelo pâncreas. Quer dizer, é a quebra de glicogênio que está estocado no nosso fígado, nas nossas células hepáticas, né? Que a gente tem reserva de glicogênio lá. Então, primeiro, vai acontecer a queda da glicemia. Aí, o que vai acontecer? Os meus sensores vão identificar essa queda da minha glicemia, vão mandar impulsos nervosos para o meu centro integrador, que vai ser o meu pâncreas. O meu pâncreas vai identificar e vai liberar glucagon, tá? Porque ele vai desligar as células beta que separam, vai parar de produzir insulina e as células alfa vão produzir o hormônio glucagon. Aí o corpo vai mobilizar 3 efetores principais para reverter esse processo. Primeiro, ele vai, além da lipólise, né? Lipose. O fígado, que é o principal efetor, o glucagon, ordena que o fígado quebre aquele estoque de glicogênio que ele tem. Aí, para colocar aquele estoque de glicogênio no sangue em forma de glicose, quebra de glicogênio do fígado se chama glicogenólise, porque é quebra. Aí, e produz a nova glicose a partir de aminoácidos, daí é gliconeogênese, mais gliconeogênese. E também do triglicerídeos, né? O principal é a reserva de glicogênio que está estocado na hepática, mas se a hepática não suprir essa demanda, daí começa também a ser retirada por lipólise, que é do tecido adiposo, da parte de triglicerídeos. Mas não é a principal, eu acho que na maioria das vezes o fígado, as células hepáticas conseguem dar conta, fazendo o processo de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio que está estocado nas células hepáticas, e utilizando dessa glicose quebrada, tá? Que ele quebra esse glicogênio e produz a nova glicose também a partir de aminoácidos, tá? O fígado vai produzir nova glicose a partir de aminoácidos, que é a gliconeogênese, despejando então essa glicose que precisa no sangue. Além disso, o sistema nervoso vai ativar a liberação de adrenalina e cortisol, porque a adrenalina acelera a liberação de glicose pelo fígado e o cortisol reduz o consumo de glicose pelos tecidos periféricos, porque o músculo quer roubar essa glicose também, poupando para o cérebro. Então, o tecido adiposo também ocorre a quebra da gordura, lipólise, que eu já tinha falado, para fornecer ácidos graxos como fonte alternativa de energia. Depois desse processo, então, existe a recuperação da homeostasia. Bom, até agora, o que a gente entendeu é que o feedback negativo, ele funciona como a tentativa de regular a homeostasia, em casos de quando ela for variada, de quando ela sofrer uma desregulação. Então, o que vai acontecer? A diferença é que o feedback negativo, que é a maioria dos feedbacks que o nosso corpo realiza, ele busca restaurar a homeostasia. Mas aí que vem outra coisa. Por que feedback negativo? Porque ele vai contra o estímulo. Há outro tipo de feedback, é o positivo. Só que ele é mais raro. Porque, em vez de querer restaurar a homeostasia, ele quer me retirar da homeostasia. Por quê? Porque o feedback positivo, tá? Diferente do negativo, ele amplifica o estímulo inicial. Ou seja, a resposta produzida pelo organismo aumenta ainda mais a intensidade do processo, porque o feedback, ele é um ciclo que se repete até que ele tenha, né, a recuperação da homeostasia no negativo. Mas o feedback positivo é um ciclo que precisa de um desfecho. Ele só vai acabar depois de um desfecho. O que vai acontecer? Esse tipo de mecanismo é raro na fisiologia
porque pode levar a processos descontrolados se não houver um ponto de parada. Normalmente ele ocorre em eventos específicos e limitados no tempo. O principal exemplo é o parto, onde o estímulo é uma primeira contração intrauterina para o bebê sair, porque a pressão que a cabeça do bebê vai estar fazendo no colo do útero gera uma contração, e esse é o primeiro estímulo. Então, durante o parto ocorre um processo de feedback positivo envolvendo a ocitocina, que é o que gera contração. O bebê vai pressionar o colo do útero como estímulo. Os receptores do estiramento lá no colo do útero vão detectar essa pressão. O sinal é enviado para o hipotálamo. Então, receptores do colo vão enviar um sinal para o nosso hipotálamo, tá? Que não é só regulador de temperatura do corpo, tá? Ele vai estimular a liberação de ocitocina, que é um hormônio, pela hipófise. E vai jogar a ocitocina no meu sangue, porque todo hormônio vai para o sangue. Essa ocitocina vai intensificar ainda mais as contrações. Mais contração, e depois vai continuar. Se eu tenho uma contração, se o meu estímulo primário foi uma contração que levou os receptores do colo e mandar uma mensagem para o hipotálamo, e o meu hipotálamo mandar uma mensagem para a hipófise para liberar a ocitocina, e a ocitocina gerou uma contração, o que eu tenho aqui de novo? O meu estímulo que derivou tudo isso. E aí vai acontecer todo esse ciclo de novo, repetidas vezes, até que eu tenha um desfecho. As contrações vão aumentar ainda mais. Esse ciclo continua simplificando até que o bebê seja expulso do útero, que é o momento que o estímulo desaparece porque o sistema é interrompido por um desfecho. Então, essa regulação, ela só vai acontecer diferente do feedback negativo, que tenta me recolocar na homeostasia, é diferente de quando o feedback positivo me retira da minha homeostasia a favor de um desfecho. Então, retomando, a homeostasia vai representar, portanto, um processo dinâmico de autorregulação, no qual o organismo vai monitorar constantemente suas variáveis internas e ativar respostas corretivas sempre que ocorre um desvio. Esse controle depende da integração do sistema nervoso, do sistema endócrino, do bom funcionamento dos órgãos que vão desencadear respostas efetoras e de receptores sensoriais que vão enviar mensagens e impulsos, sejam químicos ou sejam nervosos, para que aconteça essa desencadeação dos órgãos efetores. E a manutenção desse equilíbrio é essencial para a saúde, porque quando os mecanismos homeostáticos falham ou são sobrecarregados, surgem processos patológicos que vão levar ao desenvolvimento da doença. Se sobrecarregados, como por exemplo a minha pressão arterial for muito desregulada, eu vou ter um aumento da minha pressão arterial que não vai ter mais volta. Se meus receptores de glicemia estiverem superestimulados, eu posso ter uma patologia que pode me levar a diabetes. Enfim, então, assim, compreender que o mecanismo de controle homeostático é fundamental para entender tanto o funcionamento normal do corpo quanto o porquê que uma doença se desenvolve, é importante entender que qualquer problema em uma etapa do ciclo desses feedbacks pode resultar em trilhões de problemas, ok? Então, é bom entender a questão dos receptores para as próximas aulas de impulso nervoso e estímulo nervoso, que serão muito importantes, ok? Então tá, é isso aí.